Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo aqui no nosso auditório Banifinvest. Meu nome é Luiz Fernando Roxo, acho que uma boa parte de vocês já me conhece. A gente vai começar hoje um novo programa, um programa que vai ao ar às quartas-feiras, das 6h20, né, o horário de agora, até às 7h20 mais ou menos. E quando a gente voltar para o horário tradicional da Bolsa, que é das 10 às 5, a gente vai começar o programa lá pelas 5h20. Muito bem, qual que é o conceito, a ideia desse novo programa, desse novo bate-papo? A nossa grade, ela era composta de 2 programas de opções, um programa de segunda-feira e um programa de quinta-feira. O de segunda com conteúdo um pouco mais básico e o de quinta-feira com conteúdo um pouco mais avançado. Tirando, lógico, toda a programação do Collor, que é super extensa, tem a abertura de mercado, depois tem comentário de fechamento. E agora, às quartas-feiras, a gente tem um programa novo que começa hoje e que se chama Estratégias de Long and Short, né? Long and Short e outras estratégias quantitativas. Qual que é a ideia? Primeiro, a ideia é que a gente aprenda a mexer, a usar a ferramenta Pair Trading do Banifinvest, que está dentro do Shark Broker ou do site, você pode escolher por onde você quer acessar, e que é muito boa, é a melhor ferramenta de long and short do mercado financeiro brasileiro. Vocês me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa sincera, se fosse ruim eu não estaria fazendo propaganda. Muito bem, além disso, a gente vai olhar o software, aprender a mexer, acompanhar semanalmente como andam os pares de long and short, quais estão vantajosos, quais não estão, e vamos desenvolver pelo menos uma ou duas boas técnicas, uma ou duas boas estratégias de long and short, 2 setups diferentes. Eu já operei muito long and short na minha vida, o TG, que é o instrutor que vai nos ajudar no programa, também conhece bastante da teoria de long and short, e a gente tem alguns tipos de estratégia que a gente prefere, algumas maneiras de operar long and short que a gente prefere. Então, durante as próximas semanas a gente vai escolher algumas estratégias, nós vamos escrever um plano sobre essas estratégias, e aí todas as semanas a gente vai acompanhar a estratégia, vamos ver se ela está barata, se ela está cara, e vamos montar a estratégia em períodos em que ela esteja boa para montar, e depois colocar um stop e sair ou no lucro ou realizando um pouco de prejuízo. O ideal é que a gente consiga definir, criar boas estratégias e que vocês comecem a se acostumar com esse tipo de estratégia composta, e não se preocupem com a diferença, com a dificuldade técnica, porque a gente vai ensinar a operar, e tenham certeza, cada dia mais as operações simples ou mais complexas vão ficar muito mais simples de operar. Por quê? Porque a gente cada dia mais vai ter o acesso a robôs, a automação. E tendo acesso a robôs, a automação, é só a gente programar o tipo de long and short que a gente quer fazer, e o sisteminha vai fazer para a gente. Nos primeiros, então, de 30 a 40 minutos do nosso programa de quarta-feira, a gente vai focar um pouco mais em estratégias de long and short, aprender essas estratégias de long and short, e nos 20 minutos ou até na última meia hora do programa, a gente vai focar bastante em outros tipos de estratégias quantitativas. O que significa isso? A gente vai pegar o conhecimento de análise técnica, o conhecimento de estatística que a gente possui, que vocês possuem, e vamos tentar sistematizar isso. A gente vai tentar montar setups automáticos de análise técnica, e com esses setups automáticos de análise técnica nós vamos acompanhar o desempenho, vamos fazer paper trade, vamos fazer backtest, vamos tentar afinar e modular momentos de saída, momentos de entrada, colocar um indicador, tirar outro. Então a ideia é que a gente automatize o processo de tomada de decisão do trade, baseado em estatística, baseado em indicadores estatísticos,
mas não vai ser uma análise técnica visual, não vai ser uma análise gráfica, vai ser uma análise técnica, uma análise quantitativa numérica. A gente vai utilizar planilhas de Excel, a gente vai utilizar sistemas de trade system, nós vamos utilizar momentos em que os indicadores estão convergindo para entrar em estratégias e ganhar grana com isso. No dia de hoje, no bate-papo de hoje, qual é o roteiro? A gente vai primeiro falar um pouco sobre long and short. Nós já tivemos uma palestra sobre long and short, então a gente vai gastar no máximo 10 ou 15 minutos para lembrar o que é long and short, como é que funciona, por que dá dinheiro. Depois desses 15 minutos a gente vai para a ferramenta do long and short, vou ensinar para vocês minimamente como a gente usa e lógico, vamos melhorar. Cada semana a gente vai entender um pouquinho mais do sistema e cada semana a gente vai ficar melhor na hora de operacionalizar isso. Tanto vocês quanto eu, né? A gente vai pegar a mão com esse sistema, vamos pegar a técnica. Depois, nos últimos 15 minutos eu vou apresentar o TG, ele vai dar um alô pra gente, vai contar um pouquinho da expectativa dele com relação ao programa semanal e a gente vai falar um pouquinho do porquê que é importante se ter um sistema, do porquê que é importante definir um método e operar aquele método sem a utilização da subjetividade. Novamente a gente está alocado aqui na mesa de operações do Banif, então vocês estão vendo um monte de gente passar aí atrás, tá um zoom, porque a gente está no meio da bagunça, no coração aqui da corretora onde tudo acontece. Gente, então vocês vão deixar de ver minha cara agora, que é um alívio, né? E vamos partir para os slides para a gente aprender um pouquinho, lembrar um pouquinho o que é o long and short. Muito bem, só um minutinho que eu estou operando aqui o computador. Deixa eu ver se é esse cara mesmo. Pronto. Legal, gente. Então vocês estão olhando aí, vendo o slide inicial do nosso bate-papo. Não se preocupe, a gente não vai ficar fazendo palestra com slide, é uma coisa rápida, só para a gente lembrar, só para a gente fazer a introdução. Então, muito bem, long and short, o que é esse raio desse long and short? Long and short é você montar uma estratégia onde, ao invés de simplesmente entrar comprando alguma coisa no mercado, achando que ela vai subir, ou entrar vendendo alguma coisa no mercado, achando que ela vai cair, a gente vai montar uma posição comprada em alguma coisa que a gente acha que vai subir mais ou cair menos. E a gente vai também montar uma posição vendida de um ativo que a gente acredite que vá cair mais ou subir menos do que o ativo que a gente comprou. Então a ideia é essa mesmo. A ideia é que a gente faça uma compra de um lado e uma venda do outro, e a gente vai fazer isso de maneira casada, sem precisar colocar dinheiro. A gente não tem necessidade de pôr grana na operação. Por que não precisa pôr grana na operação? Porque a quantidade de ações que a gente vai alugar e vender descoberto alugado vai nos gerar um crédito financeiro. Com esse crédito financeiro a gente faz a compra das ações que a gente acha que vai subir, e aí a gente zerou o financeiro. Tudo que a gente recebeu na venda, a gente paga para comprar, e além de ter o financeiro zero, a gente vai ter outras características muito interessantes, que é neutro com relação ao mercado, a distribuição da variação do long and short é muito mais tranquila. A gente vai ver isso daqui a pouquinho durante a passagem dos slides. Então, o mais importante é isso. A gente vai utilizar os recursos da venda de uma posição de ações para comprar uma outra posição de ações. Dá para a gente comprar banana e vender laranja, por exemplo? Até dá, mas aí fica um pouco mais complicado. O ideal
é que a gente ou compre uma arbitragem ideal, o tipo de arbitragem ideal é ou a gente comprar uma laranja barata em algum lugar e já vender ela um pouco mais cara em outro lugar e lucrar com isso, que é a arbitragem tradicional, ou essa arbitragem estatística de long and short é a gente comprar um tipo de laranja e vender um outro tipo de laranja, alguma coisa que tenha relação uma com a outra, para que a gente não fique simplesmente posicionado, comprado numa coisa e vendido em outra, porque aí a gente corre o risco de levar prejuízo nas duas pontas se a escolha estiver errada. Então, eu convido vocês para começarem a participar desse programa. Quem está assistindo o vídeo gravado no YouTube, procure outros vídeos das semanas seguintes e vamos aprendendo. A gente está desenvolvendo um método educacional aqui no Banif, que eu acho que vai ser um método muito inovador no mercado financeiro. Não dá para a gente antecipar do que se trata, mas acreditem, a gente cada dia quer que o cliente Banif Invest entenda mais de mercado, saiba mais de bolsa e ganhe grana com isso. Não só o cliente que já é do Banif Invest, mas certamente a turma que opera em outra corretora e vai começar a perceber que aqui é outro nível de educação, é outro nível de ensino, é outro nível de sinceridade e de experiência. E as ferramentas são muito melhores do que a da concorrência. Eu já operei no mercado inteiro, eu visito amigo em todas as corretoras. As ferramentas são realmente muito legais. Vamos parar de fazer jabá e vamos para o bate-papo. Então, você monta uma posição longa e uma posição comprada quando, obviamente, você espera que esse cara vai subir mais ou cair menos, como já falamos. Você monta uma posição vendida quando você espera que esse cara vai cair mais ou pelo menos que suba menos que o ativo que você comprou. Muito bem. Vamos dar uma olhada nesse gráfico. Esse cara aqui é um gráfico de Usiminas, que é o azul, e o vermelho pontilhado é Usiminas ON. Então a gente tem duas empresas, dois ativos diferentes da mesma emissão, né, da mesma empresa, tipos diferentes de ação da mesma empresa. E olha como esses caras são muito parecidos, é praticamente o mesmo tipo de laranja, né? Quando o azul sobe, o vermelho sobe igualzinho, como se fosse uma sombra. O que acaba acontecendo simplesmente é que a Usiminas ON custa um pouco mais barato do que a PN, porque ela paga um pouco menos de dividendo e também acredita-se que não há, pelo menos novamente se acredita que não vai haver uma tomada de controle, alguma coisa que faça com que as emissões ON passem a valer mais do que as PN, como é o caso de uma Petro, como é o caso de uma Vale, o caso de um Bradesco, por exemplo, que tem as ações ON valendo mais do que a PN. Esse gráfico não é um gráfico novo, é só para vocês entenderem do que se trata e verem que entre os dois papéis, os dois ativos, a gente tem bastante correlação. Os caras andam muito parecido. O primeiro conhecimento que é importante passar para vocês é que, via de regra, os ativos PN, eles costumam subir mais rápido e cair mais rápido. Eles andam um pouco mais rápido. E as ações ON andam um pouco mais devagar. Por quê? Porque as ações PN são mais líquidas, tem mais ações na mão do mercado de maneira geral, enquanto as ações ON estão principalmente na mão dos controladores, que não costumam fazer muita especulação, comprar e vender as ações. E é por isso que a ON é mais conservadora, anda um pouco mais devagar, a PN anda um pouco mais rápido. Significa que depois de grandes altas, via de regra, o long and short costuma ficar assim, ó. Vamos ver o próximo slide. Olha lá. Essa é a relação, então, quando a gente divide o preço da Usiminas PN pelo preço da Usiminas ON. A gente chama isso de ratio. Muita gente no mercado chama de spread, mas a gente preferiu dar o nome disso de ratio. O que é o ratio?
é a divisão da Usiminas PN com a Usiminas ON. Depois eu vou ensinar algumas regrinhas de como calcular, de que maneira calcula, qual que você divide por qual, o que põe na frente. Isso a gente vai conversar daqui a pouquinho. E lembrem-se, todas as semanas daqui para frente vai ter bate-papo sobre long and short. Então, se uma regra não ficou muito clara, se você não entendeu direito como é que você vai ficar short, isso você vai aprendendo nas próximas semanas. Não se preocupe, não tenha a necessidade nem a obrigação de entender tudo agora. Mas olha lá, por mais que aquele gráfico pareça que os dois ativos, ON e PN, tenham exatamente a mesma relação e subam e caiam muito parecido, isso não é verdade. Olha lá, de vez em quando a PN fica muito mais cara. Olha lá, de vez em quando a PN chega a custar 13%, 1,13 mais caro do que a ON. E às vezes o inverso. Às vezes a ON acaba ficando muito mais próxima, né? Quase numa relação 1 para 1. Então, como é que a gente vai olhar sempre? Sempre o par que você quer comprar dividido pelo par que você quer vender. Esse é o ratio certo. E é assim que você acompanha um long and short. E nesse caso, a gente diz que a gente pode comprar um long and short ou vender um long and short. Por exemplo, você teve o long and short abrindo o seu ratio, subindo, chegando a 1,13. Você pode imaginar, olha, eu acho que agora a PN vai cair mais ou vai subir menos que a ON, porque está muito distante, está meio errada essa proporção. O que eu posso fazer? Você pode, nesse caso, vender esse ratio, vender esse long and short. Como? Vende a ON e compra vende a PN que está mais cara e compra a ON que está mais barato. É assim que você vai vender um par de long and short. E aqui embaixo, como você viu que o mercado caiu bastante e chegou num nível interessante, você iria comprar o long and short. Significa o quê? Você vai comprar a Usiminas 5 e vai vender a Usiminas 3, porque você está comprando o long and short. E olha como, mesmo um par de altíssima correlação, onde um ativo é a emissão ON de uma empresa, o outro ativo é a emissão PN da mesma empresa, quer dizer, elas estão sujeitas aos mesmos eventos corporativos principais, distribuição de dividendo, lucro, resultado, aumento do preço de matéria-prima, inflação, tudo isso influencia tanto o ON quanto o PN, mas mesmo assim você tem um monte de oportunidades de ganho. E vocês vão ver que a principal notícia é que um par de long and short é muito mais previsível, entre aspas, na verdade é muito menos imprevisível do que um par do que simplesmente a compra de um papel normal. Gente, vamos aqui continuar o nosso bate-papo então. Definição. Essa é a definição técnica de long and short. Primeira e última vez que a gente vai ler um slide hoje. Talvez quando a gente for falar de sistema tem mais uns slides cheios de texto, mas olha lá. O que é um long and short? São estratégias que buscam gerar lucro através da exploração das distorções nos preços dos ativos e tentam minimizar / neutralizar a exposição ao risco de mercado. Isso é muito importante. A coisa do risco de mercado é muito importante. E é isso que a gente vai entender um pouco mais. Vantagens, então. Quais são as vantagens de você fazer um long and short no lugar de você fazer uma simples compra de um papel ou uma simples venda de um papel? Nas últimas 2 ou 3 semanas, parece que aquele pessimismo todo começou a ir embora, né? A gente dizia no final do ano passado, em outubro, em novembro, falava assim, olha, é só sair um zoom que a coisa lá na Europa vai melhorar, que o mercado já sobe uns 20% de cara. Então, tem que tomar cuidado, tem que ficar posicionado. De qualquer maneira, para mercados pessimistas e ruins, como a gente andava
tendo no ano passado. E como provavelmente em alguns momentos desse ano a gente vai voltar a ter, porque a gente não acabou com a crise ainda, a gente ainda tem problemas sérios na Europa, a economia americana está se recuperando, o emprego está crescendo, a renda também já faz aí uns 20 meses, mas pode ter uma dor de barriga a qualquer momento, a gente pode voltar a ser pessimista. E aí esse que é o problema, é o extremo zigue-zague do mercado e você não sabendo o que fazer. E aí, a empresa Petrobras vale tão baratas, mas se houver uma crise lá fora pode ficar muito mais barata, né? Ah, eu comprei o papel e ele subiu, chegou a hora de vender, eu tenho que ficar mais tempo comprado nele. Esse tipo de coisa, o risco, o medo do mercado ter uma crise, do papel cair 30%, 40%, isso desaparece no long and short. Porque não interessa muito para o long and short se o mercado vai subir ou cair. O que interessa no long and short é a relação entre os dois ativos que você está arbitrando. O cara que você está comprando e o cara que você está vendendo. Isso que importa. Por exemplo, Bradesco com Itaú. Os dois reagem muito parecido quando o mercado sobe ou cai. Então, se o mercado subir ou cair, a relação entre eles não vai mudar muito. A relação entre eles depende muito de uma dinâmica própria. Uma dinâmica que se comporta e que varia naturalmente porque o mercado varia, porque há volatilidade entre esses caras. E lógico, de vez em quando sai uma notícia melhor do Bradesco, ele sobe um pouco mais, ou ele cai como caiu ontem. Daqui a pouco vai sair o resultado do Itaú, talvez o resultado do Itaú também não venha tão magnífico quanto se esperava, até porque esses caras, balanço de banco é muito mais complicado do que balanço de empresa, né? Eu ontem estava pensando e eu decidi que eu vou contar uma história nova ou um tipo de piada ou um tipo de anedota do mercado, todos os programas. Então, a de hoje é o seguinte: balanço de banco é que nem biquíni, né? O que ele mostra é bom, mas o que ele esconde é fundamental. Então, na verdade, balanço de banco ele pode ser, digamos assim, ajustado para mostrar um resultado um pouco melhor, um resultado um pouco pior. Então talvez o Itaú daqui a pouco caia também, quando vier o resultado. Ele até já caiu nessa expectativa, né? Então o long and short é interessante por causa disso, você fica neutro com relação ao mercado. O que importa é a dinâmica da relação entre os papéis. Quando você faz ON com PN, quando você faz dois caras do mesmo setor, você consegue se beneficiar das variações de curto prazo. Então, você faz uma espécie de análise técnica, olhando o gráfico do ratio, usando média móvel, nós vamos usar banda de Bollinger, nós vamos usar um monte de ferramenta legal de análise técnica, só que a notícia boa é que aqui funciona muito mais. No long and short, a análise técnica funciona muito mais. Por quê? O próximo slide vai nos dizer sobre isso. Olha lá. O próximo slide é o seguinte: um par se comporta de modo muito menos imprevisível do que um papel. Por quê? Porque, via de regra, se a bolsa subir, tanto o papel A quanto o B vão subir. Pode ser que um suba um pouco mais, o outro suba um pouco menos, mas eles vão subir. A não ser que tenha uma notícia específica de um papel e ele caia naquele dia. Se o mercado afundar muito, os dois caras vão cair. Então, esse preço, esse ratio que a gente calcula, que a gente fica acompanhando e que de vez em quando a gente vai achar barato e vai comprar, de vez em quando a gente vai achar caro e vai vender, esse cara ele é muito mais comportado, ele é muito mais bem comportado do que simplesmente escolher um papel para comprar porque ele é uma boa empresa ou porque o gráfico chegou num ponto importante. Por quê? Porque se você compra uma empresa porque está achando que ele está barato por conta de fundamento ou por conta de gráfico e o mercado resolve andar contra você, não tem fundamento ou setup gráfico que segure. Entendeu? É suporte? Mas perde o suporte e vai embora. E no caso do long and short, é muito mais comportado, ele se comporta de maneira muito menos imprevisível. Então isso que é legal, essa é a vantagem. Esse foi o recado que eu vim dar hoje, para daqui para frente vocês começarem a acompanhar os long and shorts
e vamos ganhar dinheiro junto com o long short, que é uma coisa muito interessante. Muito bem, vamos ver mais alguns slides, a gente já parte para a prática daqui a pouco. Em poucos minutos a gente vai começar a partir para a prática. Parâmetros e padrões. Então, primeiro, a gente sempre vai dividir o long pelo short, sempre. Se é um par que a gente acompanha, que a gente gosta mais de comprar um ativo e vender o outro, esse par a gente sempre vai dividir o par que a gente gosta de comprar pelo par que a gente prefere vender e esse ratio que a gente vai acompanhar. Por exemplo, de vez em quando o par Bradesco com Itaú, você vai preferir comprar o Bradesco e vender o Itaú. Às vezes você vai preferir comprar o Itaú e vender o Bradesco. Mas você tem que olhar o gráfico desse ratio de longo prazo e ver qual é a posição que você prefere. Se você prefere mais vezes estar comprado no Itaú ou prefere mais vezes estar comprado no Bradesco. Eu gosto muito da gestão do Itaú, mas eu trabalhei 7 anos no Bradesco. Então eu não vou dar minha opinião. Você escolhe qual você prefere. De qualquer maneira, o mais importante é que você sempre divida o long pelo short e que você aprenda a entender o que é esse ratio. Quando você fala assim, a Uzi Minas, PN com N está 1,15. Poxa, 1,15 eu acho um pouco caro. Por quê? Porque ele costuma trabalhar 1,8, 1,7. O ratio de Uzi Minas PN com N está 1,02. Opa, está um pouco barato, ele costuma trabalhar 1,07, 1,08, então eu vou comprar esse ratio, ou eu vou vender esse ratio. É assim que a gente vai se comunicar. Na hora que eu conversar com vocês, eu vou usar esse tipo de linguagem, e é interessante que vocês consigam compreender cada vez mais, que esse tipo de relação fique cada vez mais compreensível. Outro parâmetro importante, segundo parâmetro importante é financeiro zero. Tá? Do mesmo jeito que ao invés de ratio, o mercado às vezes gosta de usar o long menos o short, ou o short dividido pelo long, modos diferentes, o mercado também gosta de montar o long e short de algumas maneiras diferentes. Existem maneiras mais simples, existem maneiras mais complexas. A maneira mais simples e eficiente que a gente usa, que a gente gosta, é o financeiro zero. O que significa isso? Significa que o que você vai vender do ativo B, do ativo que você vai shortear, em termos financeiros, a receita, a quantidade de grana que você recebeu na hora que você vendeu, você vai comprar integralmente no ativo que você vai ficar long, respeitando simplesmente o lote padrão, né? O lote de 10 ações, 100 ações, uma ação, dependendo de qual é o lote padrão dos ativos de bolsa, sendo que a maioria tem lote de 100, né? Então, respeitando aí o fracionário, tentando ir sempre no lote, você sempre vai tentar fazer financeiro zero. Não recebe nem paga nada pelo long e short, e quando for desmontar, você ou recebe alguma coisa se você for desmontar com lucro, ou paga alguma coisa se você não se deu bem no long e short, porque mesmo o long e short dá prejuízo. Só que é muito mais provável ganhar dinheiro no long e short, porque o comportamento do par, o comportamento do ratio é muito menos imprevisível. Para não usar muito mais previsível, porque é difícil. Previsível o mercado não é, não. Gente, vamos continuar. Aspectos importantes. Primeiro, você não pode sair montando qualquer tipo de long e short. Qualquer ON com PN funciona? Tem Tectoy ON com PN. Tectoy ON com PN não andam juntos. Não é laranja com laranja. É laranja com banana. Por quê? Porque eu acho que as pessoas preferem ter o ON na mão. E outros pares também são assim. Por mais que possam ser dois pares do mesmo setor, não necessariamente eles andam juntos. Eles não necessariamente vão se neutralizar. O risco de mercado não vai se neutralizar, porque eles são muito diferentes um do outro. Então é importante você montar pares que sejam parecidos. Qual é a medida estatística, a medida matemática que a gente vai utilizar para medir, para chegar à conclusão se esses caras andam junto ou não? Existem muitas medidas estatísticas. Existem medidas mais antigas, por exemplo, uma comparação de preço. Existem as mais tradicionais. Existem umas mais modernas, tipo
cointegração, é uma medida moderna, e outras medidas que levam em conta o tempo e uma série de coisas. A gente vai utilizar uma medida antiga, tradicional, um cálculo relativamente simples, mas que a gente customizou, que a gente modulou para funcionar super bem para os long and shorts e para que a gente consiga entender bem que é a correlação, a medida de correlação. Como é que você quantifica? Usa a correlação. Que mais, gente? Já tivemos meia hora de bate-papo, está na hora de acabar a teoria. Tipos. A gente tem alguns tipos de long and short. Vamos ver isso em 1 minuto. Primeiro, você pode ter a mesma empresa, mesmo tipo de ativo, classes diferentes. É ON com PN. Costuma ser o que tem maior correlação e o menor tipo de risco. A não ser que tenha uma briga por controle. Se tiver briga de controle da empresa, aí a ON pode subir muito mais que a PN, você pode perder. Então, se você for fazer um long and short de ON com PN, escolha ou prefira estar comprado na ON. Por quê? Porque se houver briga de controle, é ela que vai subir mais do que a outra. Mas você pode fazer de vez em quando comprado na ON vendido na PN e vice-versa, de acordo com como estiver andando o preço, o ratio. A segunda maneira dos tipos de long and short são ativos diferentes, mas, por exemplo, o mesmo setor. Uzi Minas com CSN, mesmo setor. Bradesco com Itaú, mesmo setor. Gafisa com Cirela, assim por diante. Depois você tem setores diferentes, só que complementares, né? Então, Petro com Braskem. Braskem depende do preço do petróleo, né? Se o preço do petróleo estiver mais barato, ela dá mais lucro. Se o preço do petróleo estiver mais caro, ela dá menos lucro. E a Petro é o contrário. Então, elas costumam ter uma correlação meio negativa, mas dá para montar. Vale com Gerdau, elas andam meio junto. E Banco do Brasil com Redcar, por exemplo, quer dizer, uma operadora de cartão com um banco, né? Você pode ter mesmo controlador. Vale com Bradespar, Itaú com Itaúsa. Você pode ter Temar com Telemar. Acho que nem sei se tem mais isso, mas de qualquer maneira, controlada é bem interessante. E depois, ativos que têm algum tipo de correlação, por exemplo, ativos que tenham muito peso no Ibovespa, como é o caso da Petro e da Vale. Só que quanto mais longe de estar no mesmo setor, ou mais longe de estar no mesmo tipo de ativo, maior a sua chance de que a banana fique barata e a laranja suba, porque elas não têm uma relação tão próxima assim. A única relação é que todas compõem o índice, todas fazem parte da bolsa. Então, via de regra, quando a bolsa subir muito, todo mundo vai dar uma subida. Quando a bolsa cair muito, todas elas vão dar uma caída. Gente, acabamos o nosso bate-papo teórico. Vamos partir para a prática. Vou abrir agora o sistema para vocês olharem como funciona. Temos uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente já responde a pergunta do Tenório. Mas antes disso, vamos passar então para o Pair Traders. A cara dele é essa daqui, ó. Como é que a gente faz para abrir? Vou fechar. Vocês vão ver que atrás nós temos o que? O Shark, tá? Então a gente tem o Shark. Como é que a gente vai fazer para abrir o nosso sistema? Deixa eu ver como é que está aqui o nosso. Vou diminuir um pouco o zoom para vocês conseguirem enxergar o Shark todo. Depois eu aumento o zoom. Você vai apertar aqui em Mercado e Estratégia, aqui no meio, ó, Mercado e Estratégia. Depois que você apertar em Mercado e Estratégia, você vai apertar em Estratégia de Opções, porque é lá que está guardado o Pairs Trader. Abrimos o Pairs Trader, vamos tentar dar uma centralizada, centralizamos um pouquinho e vamos aumentar o zoom para vocês poderem enxergar bem mais focado. Se estiver desfocado, você me avisa? Se estiver desfocado, você me avisa, por favor. Legal, se alguém me ver desfocado também, ajude. E aperta aqui em Pairs Trader, Trading, e está aqui o programa para a gente poder acompanhar e utilizar. Como é que está o foco aí?
Todo mundo vendo bem? Legal. Gente, antes da gente abrir então algum tipo de análise, fazer algum tipo de comparativo, eu simplesmente vou ler a pergunta do Tenório. O Tenório está dizendo assim: Roxo, por favor, trace uma estratégia para a troca de Suzano 5 para Klabin. Muito legal. Gostei da sua pergunta, vamos fazer isso daqui a pouquinho. E utilizar a tua pergunta para aprender a mexer no sistema. Então, long com short. A gente poderia escolher, por exemplo, dentro do mesmo setor, né? Tanto long quanto short, é só clicar aqui onde está escrito setor, que aí você vai colocar dentro do mesmo setor. E aí você clica, e aí você vai ver quais são os setores. Qual é o setor que nós vamos escolher? Papel, né? Vamos ver se nós temos aqui papel e celulose. Consumo não cíclico, construção, transporte, petróleo, gás, bens industriais. Talvez esteja aqui em bens industriais. Vamos ver se está em bens industriais. Senão nós vamos direto no... Não sei se está em bens industriais ou em materiais básicos. Mas nós vamos dar uma olhada. E vamos puxar todos os pares que tenham uma correlação. Vocês estão vendo aqui, correlação maior. Você pode usar tanto maior quanto menor. Ou entre, né? A gente pode usar a correlação que vá de tal a tal. Maior do que 50%. E aí, tipo de análise long dividido pelo short, que é o jeito que a gente quer utilizar, está vendo aqui? E aí, ele está perguntando qual é o indicador que a gente quer usar. Podemos utilizar, por exemplo, uma média móvel. E aí vamos consultar. Consulta não retornou nenhum registro. Então, vamos direto no par que ele quer, para a gente não perder tempo. Então, símbolo, vou clicar aqui e a gente já vai direto no ativo. Então, a gente tem o SUS B4, vamos achar ele aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer assim. Isso. Sula SUSB. Tá aqui, achamos. É o SUSB, qual deles que é o mais líquido? SUSB 5, legal. TG cantou aqui. E depois CLAB. Então CLAB PN. Legal, para a gente usar PN com PN mesmo. E aí o que nós vamos fazer? Pedir para fazer a consulta para a gente ver como é que está esse par. Legal. Ele abriu aqui primeiro as informações embaixo e ele já vai formar o gráfico para a gente já estar formando. O que a gente pode saber? Primeiro, olha lá, Tobias, a correlação é super baixa. 39,91, tá? De média de correlação. Então a correlação é uma correlação alta, baixa, bem baixa. E ele tem um desvio padrão médio, quer dizer, esse par costuma oscilar em média 6,3%, né? Ele tem um desvio da média de 7% mais ou menos, né? 7% é o quanto ele costuma desviar da média. E por algum motivo eu não estou conseguindo enxergar o gráfico, provavelmente por culpa minha, né? Mas vamos ver aqui se eu consigo pegar um período. Vamos pegar um período, deixa eu ver se o dia 5 do mês 5 de 2011. Não está funcionando. Vamos ver o que é isso aqui. Por algum motivo o gráfico não abriu. É lógico que eu tinha que passar algum tipo de vergonha tecnológica aqui na frente de vocês, senão não seria o roxo. De qualquer maneira, como a gente não tem o gráfico aqui, clica no par. Clica no par? Aqui. Bicho burro, obrigado, TG. Legal, olha lá, clicamos no par, agora já temos então. Vamos pegar um mês primeiro, tá? 3 meses, vai. O que a gente tem aqui? A gente tem o spread, que é essa linha laranja, tá? Eu vou tentar aumentar aqui esse gráfico para vocês enxergarem um pouco melhor. Legal. O gráfico é a linha laranja
A média móvel é a média móvel, ela está em azul, ela é uma média móvel de 21 períodos, está aqui a média móvel certinho. E o que a gente pode concluir, por exemplo, se a gente pegar em um ano? No ano atual, vamos pegar em um ano. Que esse par é um par que está, o long and short está diminuindo o spread. Você já chegou a ter um spread em maio do ano passado de 2,40 e agora você está com um spread de 0,80. Então, comprar a Suzano e vender a Klabin está cada dia mais barato nominalmente, cada dia mais barato. Esse par ele não tem muito padrão estatístico. Por quê? Porque ele vem de uma distorção muito grande no seu padrão, né? Ele tinha um padrão e esse padrão está diminuindo, esse preço está caindo. Agora, ele parou de se mexer. O que a gente poderia fazer? A gente poderia, por exemplo, comprar o long and short, comprar a Suzano e vender a Klabin, só que colocar um stop. Por quê? Por que a gente tem que colocar um stop? Porque esse par pode continuar abrindo e esse spread pode continuar caindo. Então é interessante, vale a pena comprar a Suzano e vender Klabin, se você quiser fazer uma coisa de mais longo prazo. Ou então você pode esperar, por exemplo, esse par dar um sinal de alta. Por exemplo, ele pode estar cruzando de cima para baixo a média de 21. Se ele respeitar isso e apontar para cima, por exemplo, você poderia montar esse par, se você quisesse esperar o momento certo. Se não, já dá para montar o par agora e colocar algum tipo de stop. Gente, são 7:02. Esse é o sistema. É o que a gente queria mostrar para vocês. A gente vai cada dia mostrar um pouco melhor o sistema e trabalhar um pouco melhor. Vou ver se tem alguma pergunta para a gente. Se não, temos bastante pergunta. Então, o Márcio diz assim: pode ser acessado através do site. E o Pelícor está dizendo assim: Roxo, acima de 40% já não é satisfatória a correlação? Obrigado. Depende, né? Satisfatória é uma coisa complicada, mas acima de 45% não é uma correlação tão alta. Vamos, por exemplo, olhar as correlações dos ON com PN. Vou tirar aqui o Suzano com Klabin e vou puxar tudo que for ON com PN. Olha lá, ON com PN nós temos, por exemplo, Itaú com Itaúsa, 86% de correlação. Brasil Telecom já tem 55%, né? Goal com ON com PN já tem 74%. Telemar, ON com PN tem 74%. Eletrobras tem 87%. Uma outra história que eu vou contar para vocês. Eu conheci no mínimo 10 operadores de pregão que pagaram a escola dos filhos, pagaram a faculdade dos filhos, pagaram a casa na praia, fazendo troca de Eletro-ON com PN. Como? No pregão. Eles ficavam nas duas rodas. Eles compravam num, vendia na outra, comprava num. Às vezes tinha uma posição, montava, carregava uma posição de ON com PN e ficava fazendo esse long and short. Sabe como é que a gente chamava na época? A gente chamava de troca, não chamava de long and short. Isso pode ser feito hoje, Roxo? Lógico que pode. Vamos imaginar que você tem uma posição de Bradesco. A tua posição de Bradesco você comprou em 2009. E o preço hoje está mais baixo do que o teu preço médio. Você morre de vontade de fazer alguma coisa com os seus Bradesco, mas não sabe o que fazer. O que você pode fazer? Você pode trocar o Bradesco ON com PN de vez em quando. Você tem PN? Acompanha o gráfico. No dia que você sentir que a ON está mais barato que a PN, você troca. No dia que isso voltar para o 0 a 0, voltar para o nível que estava antes, você destroca. Com o tempo você pode pegar um pedaço pequeno do seu Bradesco, se
Se você achar que o Itaú está mais barato que o Bradesco, o Banco do Brasil está mais barato que o Bradesco, ou o Santander está mais barato que o Bradesco, você pode vender um pouco do Bradesco e comprar no Santander, ou no Itaú, ou no Banco do Brasil. Eu fiz isso, eu era o responsável dentro da corretora do Bradesco para fazer troca de ações Bradesco dos maiores acionistas do banco. Eu atendi os caras que tinham mais ações do Bradesco, isso em 96, 97, faz 15 anos, e a gente ficava fazendo troca. O cara tinha 1 tonelada de Bradesco PN, a gente trocava por ON, trocava a ON dele com o Banco do Brasil, voltava para o Bradesco, trocava com o Itaú, e sem sair do setor bancário, que é um bom setor, são bancos bem administrados, você vai usando a variação e as notícias do dia a dia de uma empresa ou de outra para se beneficiar. Sabe como é que eu chamo isso? Long. Significa que você não precisa ficar short, você não precisa acertar exatamente o movimento. É uma maneira de você fazer uma espécie de long e short que aceita muito mais desaforo. Então, estratégias de long nós também vamos acompanhar. Às vezes, um Petro AN com PN, tem muita gente carregando o Petro faz tempo por um preço muito mais alto, Vale e assim por diante, e até empresas do mesmo setor. Daqui a pouco a gente pode imaginar que a OGX está meio esticada, pode trocar um pouco de OGX, quem tem OGX por Petrobras, não sei se é um bom negócio, mas de qualquer maneira pode ser uma boa, e assim por diante. Então, gente, esse era o recado. Sejam bem-vindos a essa nova ferramenta, sejam bem-vindos ao nosso modelo de programa, o nosso novo programa semanal, que é o programa de arbitragem long and short e outros tipos de estratégia. E além da gente falar de long and short, a gente também vai falar de trade system, de usar a análise técnica para fazer algo um pouco mais sofisticado, um pouco menos subjetivo, um pouco menos no olho, né? E utilizando um pouco mais de matemática. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje e que tenham se animado para assistir os nossos próximos programas. Vou apresentar novamente o TG, acho que a maioria das pessoas já conhece, ele está ficando uma figura conhecida aqui nos nossos bate-papos no Auditório Bonifinvest. Ele é o cara que vai cuidar das outras estratégias quantitativas, vai trazer estratégias de rompimento, estratégias de retorno à média e assim por diante. Fala, TG, como é que tá? Olá pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui falando, acompanhando o Roxo. A ideia é fazer o complemento das estratégias quantitativas, e como o Roxo já faz no chat de opções, a gente vai começar a acompanhar algumas dessas estratégias de rompimento, de retorno à média, mas com uma visão diferente, utilizando a análise técnica, mas usando essa ferramenta de uma maneira diferente. E ao longo desse acompanhamento, a gente vai fazendo os ajustes e trazendo mais coisas novas para vocês. Inclusive, se vocês quiserem sugerir alguma delas, a gente pode implementar e ir acompanhando ao longo do tempo. E sejam bem-vindos, será um prazer acompanhar essa jornada. Legal, obrigado, TG. A gente está conversando também com a diretoria aqui do Bonif, com a turma toda, para a gente ter um outro programa semanal daqui a alguns meses, quando a gente conseguir consolidar esse programa de quarta-feira, deixá-lo bem redondinho, melhorar um pouco as nossas simulações, as nossas estratégias, um programa sobre especulações de curto prazo, day trade ou operações que duram 2, 3 dias, e acho que a galera vai gostar, acho que vai ter bastante gente acompanhando, mas a gente ainda precisa fazer uma lição de casa, a gente precisa aprender um pouco melhor como dominar esse tipo de bate-papo, como fazer as coisas funcionarem direitinho, para que a gente entre no mundo do day trade, porque é mais complexo, tem que trabalhar com um time frame muito mais curto, e aí o planejamento fica muito mais difícil de fazer. O Tenor está dizendo que esse é o programa para ele, né? Está dizendo isso é para mim. É isso aí. Acho que a galera que gosta de day trade pode começar a acompanhar os nossos programas, que a gente já vai começar a dar uns pitacos em day trade agora, e depois no futuro tem um programa só sobre day trade.
Gente, nesses últimos 10 minutos eu vou te justificar para vocês por que eu acho que a gente precisa automatizar as nossas estratégias quantitativas. Por que eu acho que a maioria das pessoas não é capaz de simplesmente abrir um gráfico e sair operando de maneira improvisada. Então, vamos fazer um bate-papo aí de uns 5 minutos sobre a importância de se ter um sistema, e aí a gente, na quarta-feira que vem, vai partir direto para a prática, direto para as estratégias. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância de ter um sistema, depois eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho de estratégias quantitativas, estratégias de análise técnica, para a gente terminar o nosso bate-papo. Então, tem aqui uma palestra que eu até já mostrei para vocês, mas eu deixei agora a palestra muito mais sucinta, então no máximo a gente vai mostrar 5 ou 6 slides e depois a gente vai voltar para falar um pouco mais sobre estratégias. Espera só um minutinho, que vocês me conhecem, na hora de operar a máquina não é fácil, né? Exatamente. Então, o nosso bate-papo se chama Montando um Sistema. O zoom dele, vou tirar um pouco do zoom. Isso, legal. Agora dá para ver legal. Muito bem. Qual que é a ideia? Primeiro, a gente usa 2 métodos para tomar decisão. Quando a gente toma uma decisão sobre alguma coisa, a gente tem 2 maneiras de tomar a decisão. É lógico que isso é uma maneira simplista. Existem mais maneiras de tomar decisão e de vez em quando a gente usa os 2 métodos ao mesmo tempo. Mas via de regra é assim. Primeiro tipo de maneira de tomar decisão é tomar decisão em estado de urgência. Olha o leão, sai correndo, senão ele te morde. É isso. É aquela que os nossos antepassados usavam lá na Idade da Pedra, lá o tigre de sabre. Não adianta pensar, fazer projeto, nada disso. Apareceu o leão, tem que correr. Essa é o método de tomada de decisão da urgência. O segundo é o analítico. O analítico é assim: existe um problema e a gente vai questionar qual é a melhor solução para o problema. Infelizmente, o nosso DNA, ele foi muito mais planejado, ele foi muito mais utilizado, ele foi muito mais treinado para o sistema, o método de urgência. Por quê? Porque durante centenas de milhares de anos se deu melhor aquele cara que tinha capacidade de usar o primeiro método. Por quê? Porque o cara analítico, na hora que ele viu o leão, ele pensava assim: qual será a melhor estratégia para... o leão já comeu o cara. Então, quem sobrou vivo, o cara que sobreviveu, o nosso avô, o nosso bisavô, o nosso ancestral, né? Esse cara é o cara que tinha o método da urgência, esse cara que se deu bem. Mas, com a atual complexidade do mundo, quer dizer, a maneira como o mundo está hoje, esse tipo de valor ele se inverteu. O nosso DNA está mais treinado para o método 1, mas hoje se dá muito melhor o cara que tem um método científico, um método analítico, o sujeito que sabe fazer planejamento. Esse cara hoje está mais preparado para se dar bem na vida do que o cara da urgência, o cara que faz as coisas improvisadas, rapidamente. Esse cara também é bom, mas principalmente no mercado financeiro, como são muitas variáveis envolvidas, funciona melhor o sistema de tomada de decisão analítico. É por isso que a gente não tem espaço para improviso no mercado financeiro. O que mais, gente? Mesmo para nos beneficiar das oportunidades de curto prazo, a gente tem que planejar e estar muito bem preparado. As pessoas se confundem. Não é porque o sujeito faz day trade que ele não pode ter método, que ele não pode ter plano. Aliás, quanto mais de curto prazo, quanto maior a necessidade de agilidade ele tiver, mais planejamento ele tem que fazer. Ele tem que treinar, ele tem que se preparar, ele tem que ter um plano para fazer as operações. Então é fundamental que ele monte um sistema, ao invés de simplesmente chegar lá na frente da tela de manhã, estalar os dedos e dizer assim: deixa eu ver o que está bom para fazer hoje. Não funciona, isso não é um bom negócio. Veja os restaurantes. Quais são os restaurantes que ganham mais dinheiro? O do espanhol ou o do nórdico lá,
que faz uma cozinha científica, passa um ano planejando um prato, ou um cara que resolve fazer qualquer coisa a qualquer tempo? Qual que é o menor restaurante do Brasil hoje? É o Dom? O Dom é do Alex Atala? Qual é o tipo de maneira que o Alex Atala trabalha? Vão atrás, entrem no site, perguntem por aí. Para qualquer tipo de método hoje, o planejamento é o mais indicado. Vocês leram o livro do Ike Batista? Vale a pena ler, para saber como, além de ser um pouco místico, aquelas coisas que dizem por aí, ele é um cara extremamente focado na ciência e extremamente focado no planejamento. Então, essa é a justificativa pelo qual a gente quer que vocês aprendam a planejar. Não dá para ter uma ideia e executar ela de uma hora para outra. Nós pensamos faz uma semana num programa sobre day trade. Vai levar 6 meses para esse programa sair. Por quê? Porque tem que planejar, tem que ver o que funciona, como, quais são os métodos, quais são as estratégias. O improviso funciona muito mal. Eu faço muita coisa improvisada nos nossos programas e eu não gosto. Eu acho que não sai bem feito. A gente tem que cada vez melhorar e diminuir a improvisação. Então, quando alguém fala assim, eu faço day trade e eu tenho uma técnica intuitiva. O que funciona? O que é isso? É uma técnica. Você pode pegar essa técnica intuitiva e colocar ela no papel, colocar ela para sistematizar, depois colocar no trade system, e aí não vai depender mais do que do teu feeling. Vai depender do quê? Vai depender dos parâmetros de mercado, e é só colocar a estratégia para funcionar. Gente, então eu acho que eu já me fiz convencível, né? Já consegui minimamente convencer a importância de se ter uns métodos, de se ter um sistema, e agora eu vou dizer mais ou menos quais são as maneiras que a gente pode trabalhar, quais são as maneiras que a gente pode... Pode tirar da linha. Gente, corretor é assim, né? De vez em quando o telefone toca. Se quiser tentar atender. Gente, é por isso que é extremamente importante a gente ter o planejamento, e é isso que nós vamos ensinar vocês a fazer. Qual é a maneira de se planejar um trade system? Quais são as maneiras de se tomar uma decisão? Por que a gente toma uma decisão de compra ou por que a gente toma uma decisão de venda? A gente toma uma decisão de compra no mercado financeiro, seja fazendo uma análise quantitativa através de gráfico, seja uma análise fundamentalista, seja o tipo de análise que você fizer, você toma uma decisão ou porque você acha que o mercado caiu muito e agora ficou barato, ou porque você acha que o mercado caiu muito e ele vai continuar caindo. Então, ou você acha que o mercado subiu muito e vai voltar a cair, e a gente chama isso de retorno à média. Então, ou você compra por causa de um retorno à média, tipo, o mercado chegou na resistência, vai cair, vai retornar à média. O mercado chegou no suporte, vai voltar a subir, porque vai retornar à média. Então, a gente vai definir, a gente vai criar aqui setups de retorno à média, utilizando indicadores de retorno à média, IFR, bandas de Bollinger, fechou fora, fechou dentro, distância da média de 21. Segunda maneira de se montar um bom trade system quantitativo: apostar nos rompimentos. Olha, o mercado chegou na resistência. Se ele passar essa resistência, ele vai romper essa resistência. Essa resistência vai virar um suporte. E aí ele pode romper e ele pode continuar tendo um movimento de alta acentuado. Então a gente vai fazer apostas no rompimento. Como que a gente faz um setup, como que a gente faz um trade system de rompimento? Agulhada, cruzamento de média, utilizando, por exemplo, volatilidade, bandas de Bollinger se contraindo. A gente então vai ensinar para vocês e vai montar junto com vocês um bom trade system utilizando o Chart Broker, para que a gente tenha estratégias automatizadas e que a gente vá aprendendo com essas estratégias. E nós vamos falar vários aspectos importantes sobre estatística, sobre estacionalidade e não estacionalidade, uma série de conceitos que vocês vão aprender hoje, daqui para frente às quartas-feiras, e nunca mais vão esquecer. Além disso, um monte de livro legal
a gente vai indicar para vocês aprenderem a fazer os nossos setups e entenderem por que esse setup é melhor do que o outro e como a gente faz para ir ajustando esses setups com o tempo. Então, a ideia é mais ou menos essa. Eu agradeço muito a presença da galera que participou desse bate-papo inicial. Agradeço também todo mundo que gastou o seu tempo para ir no YouTube e ver o nosso vídeo. Eu fico muito feliz quando as pessoas gastam o tempo deles, que é um bem super precioso, às vezes vale mais do que dinheiro, muitas vezes vale até mais do que dinheiro mesmo, para prestar atenção no que a gente tem para dizer e ver se o que a gente tem para dizer pode ser aplicado e pode ser um gerador de receita. Gente, um abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro bate-papo. Vocês já viram como é que é com as opções, a gente vai melhorando com o tempo, então cada dia o programa vai estar melhor, é isso que a gente espera. Um abraço para todo mundo, tenham uma ótima quinta-feira, uma ótima sexta-feira, um final de semana de descanso para a gente partir para a semana que vem novamente, e amanhã nós temos chat avançado de opções. Quem quiser, acompanhe, vai ser bastante interessante. Um abraço para todo mundo, o TG está deixando um abraço também, e até a semana que vem. Na verdade, o programa de quarta, até amanhã para quem foi assistir, para quem vai assistir o programa de opções. Um abraço.